Olá pessoal, aqui é o Diego Denil e hoje eu vou mostrar a diferença entre modelar com T-Spline e com o Clay-U. Então confere na sequência como que foi esse vídeo. Bom, vamos começar aqui vendo algumas opções do Clay-U. Como eu já fiz um vídeo falando sobre o T-Spline, eu vou tentar não mostrar muito das ferramentas do TS, eu vou focar somente aqui no Clay-U. Inicialmente ele vai ter as mesmas abas aqui que o T-Spline. Então aqui, da mesma forma que nós temos primitivas e algumas opções de TS, eu vou ter aqui no Clay-U. Então ele vai ter uma barra de subdiv aqui, que é edição e criação de polígonos, eu vou chamar de polígonos. Tem um recurso de emboss, que é um efeito interessante aqui para se trabalhar com alto relevo dentro do Clay-U, bem prático de utilizar essa ferramenta. Eu tenho aqui as opções de sculpt, que você vai trabalhar com malhas mais densas dentro do Clay-U. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer algumas demonstrações de ferramentas que são basicamente as mesmas do T-Spline e no final do vídeo eu faço um comparativo de modelagem de TS e do Clay-U. Então aqui eu vou ter primitivas, vou criar aqui um box e ele já coloca o modelo centralizado ali e pede as medidas, eu dou um Enter e aceito esse modelo. Aqui até então é parecido com o T-Spline. Tem aqui algumas opções de edição bastante igual ao T-Spline. É interessante que o Clay-U ele já utiliza de alguns recursos para se tornar um pouco mais leve, né? Para utilizar menos recursos do processamento, como por exemplo aqui eu já consigo trabalhar com faces e no momento que eu faço uma extrusão ele cria um modelo mais leve e assim que eu solto a ferramenta ele já coloca num nível mais alto de malha, então fica mais suavizado sem gastar muito recurso do computador. Então isso já é bem interessante. O restante é parecido com o T-Spline. A gente tem os mesmos gizmos aqui. É interessante que o Clay-U ele não sobrepõe o Gumball ou ele se mantém na mesma aparência, então você não precisa ter aquela troca de gizmo, né? Eu consigo fazer tanto a utilização do gizmo quanto das ferramentas do Clay-U de forma bem fácil, sem para trocar. Então isso já é um ponto interessante. Ferramentas de edição estão logo ao lado, então se eu quiser fazer alguma criação aqui de curva a partir de ferramentas parecidas com o do Rhino, por exemplo, Sweep, Loft, ele tem alguns modelos de anéis aqui, por exemplo esse anel Cinet aqui, ele é um anel bastante complexo e ele já te dá uma referência. Tem a opção de Blueprint que a gente utiliza bastante para criação, conversão de Mesh, conversão de Surface e converter para T-Spline. Então, mesmo que você tenha um T-Spline, você já pode converter aí para o Clay-U sem ter que refazer nada. E converte to NURBS, né, que é aquela ferramenta padrão. E aqui eu tenho todas as outras. Se eu quiser fazer, por exemplo, um set, se eu quiser fazer uma adição aqui de um nó, então eu venho aqui, seleciono as minhas edges, seleciono todas elas e, por exemplo, eu viria aqui e faria uma divisão aqui, ó. Ele pede onde eu colocar, vou colocar mais para cá, vou repetir novamente e ele repete assim como ele faria no T-Spline. As ferramentas são bastante parecidas, eu consigo fazer diversas edições similares aqui. Uma coisa que é interessante é que na hora que eu utilizo uma ferramenta, eu tenho aqui esse menu lateral em que eu posso controlar a forma com que eu estou fazendo essa edição. Então já fica aqui um pouco gravado, né? Facilita porque você tem um controle ali mais nítido do que você está fazendo. E você pode continuar fazendo sua edição. Para diversas ferramentas eu vou ter esse menu lateral, então é importante aproveitar e fazer a utilização dele. Os atalhos são diferentes, ao invés de utilizar A, S, D e F para controlar Vertex, Edge, Face e Object, agora a gente utiliza de 1 a 4. Então 1 Vertex, 2 Edge, 3 Face e 4 o objeto. O Q, W, E, que são as ferramentas de controle de gizmo, são as mesmas, aliás W, E e R, né? R para Scale, E para Rotate e W para Manipulador, que é o Move.
Então essas são as ferramentas que nós utilizamos no ClayWoo. Lembrando que alunos do curso de Rhinoceros A3D1 têm acesso ao conteúdo completo de TS-Spline. E também você vai ter, e também para esses alunos nós vamos ter um conteúdo extra voltado somente para ClayWoo, para você poder fazer essa transição. Em vídeos mais recentes eu vou mostrar alguns comparativos de ClayWoo e de TS-Spline e o porquê que você deve fazer essa transição de software novamente. E o principal motivo, é claro, é que o TS-Spline foi descontinuado pela Autodesk, então por esse motivo é muito mais interessante você continuar dando sequência no trabalho utilizando o ClayWoo, que ainda é um plugin ativo e não pertence à Autodesk, então você tem muito menos risco de ter o programa sendo alterado. Então confira na sequência o comparativo de modelagem de TS-Spline e ClayWoo. Lembre de se inscrever no canal, dar um like e a gente se encontra na semana que vem. Se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.